qual a importância que o Rondon tem em todo esse trabalho do índio no Brasil, né, no seu trabalho, na sua vida e também na sua vida profissional que você abraçou, né, nessa responsabilidade social que você tem até hoje, com 85 anos de idade. Qual a importância do Rondon? Bem, Marechal Rondon, ele é o amor da nossa vida, porque vem muitos estudantes aqui, sabe? E que não sabe quem foi Marechal Rondon. Às vezes vem para fazer pesquisa, sabe? Não sabe. Aí eu digo, isso não pode acontecer. Aí eu botei essa foto dele linda, que eu tinha com um quadro bonito pintado a óleo. E o museu me tomou um quadro. Mas eu tenho uma foto que o meu chefe me deu. E para evitar essa ignorância, esse desconhecimento, eu passei a trajetória do Marechal Rondon para que todos soubessem que foi ele, inclusive, que criou em 1910 o Serviço de Proteção ao Índio. Ó, a trajetória do Marechal Rondon, de origem indígena, em 1881, aos 16 anos, ele foi formado professor primário, transferiu-se para o Rio de Janeiro para ingressar na escola militar. Ele foi aluno da escola militar. Mas ninguém conta. Todo mundo esconde isso. Essa história pouco a gente conhece. Em 1890, recebeu o diploma de bacharel em matemática e ciências físicas e naturais da Escola Superior de Guerra do Brasil. Partidário das ideias positivistas, participou dos movimentos abolicionista e republicano. Porque na cabeça do Marechal Rondon, o índio tinha que estudar também. Eu tenho umas fotos antigas que ele fardava os meninos parecendo soldadinho, mas tudo de pé no chão, né? Para aprender. Ainda jovem, decidiu servir ao exército e dedicar-se à construção de linhas telegráficas pela vastidão do interior brasileiro. Durante sua vida, percorreu mais de 100 mil quilômetros, abrindo caminhos. Elaborou as primeiras cartas geográficas de cerca de 500 mil quilômetros quadrados. Você vê um homem dessa potência, né? E ninguém fala. Né? Em 1º de fevereiro de 1892, casou-se com Francisca Xavier, com quem teve 7 filhos e foi nomeado chefe do Distrito Telegráfico de Mato Grosso. Foi então designado para a Comissão de Construção de Linha Telegráfica que ligaria Mato Grosso e Goiás. Rondon cumpriu essa missão, abrindo caminhos, desbravando terras, lançando linhas telegráficas, fazendo mapeamento e estabelecendo relações com os índios. Né? Você vê que lindo, né? Manteve contatos com muitas tribos, entre elas as Bororo, o pessoal fala Borororo, mas não é, Bororo, Nambiquara, Urupá, Jaru, Caripuna, Ariqueme, Boca Negra, Pacas Novas, Macuporé, Goiaraia e Macurape. Em 1906, entregou uma linha telegráfica entre Cuiabá e Corumbá, alcançando as fronteiras do Paraguai e Bolívia. Seus trabalhos desenvolveram-se de 1907 a 1915. Nesta época estava sendo construída a ferrovia Madeira-Mamoré. A chamada Comissão Rondon deveria construir uma linha telegráfica de Cuiabá a Santo Antônio de Madeira. Em 1910, criou o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI. Obteve demarcação de terras de vários povos, entre eles os Bororo, Terena e Ofaié. Em 1912, Rondon foi promovido ao posto de coronel, depois de ter pacificado os índios da tribos Caingangue e Nhambiquara. Em 1913, ganhou medalha de ouro por 30 anos de bom serviço prestado ao Brasil, ao Exército e ao Brasil. No mesmo ano, acompanhou o ex-presidente americano Theodore Roosevelt na sua expedição ao Amazonas. Em setembro de 1913, Rondon foi atingido por uma flecha envenenada dos índios Nhambiquara.
salvo pela bandoleira de couro de sua espingarda. Ordenou a seus comandados que não reagissem, demonstrando seu lema: morrer se for preciso, matar nunca. Foi grandioso, né? Eu até me emociono. Em 1914, hoje em dia eu vejo tudo diferente, a Sociedade Geográfica de Nova York conferiu a Rondon o prêmio Livingstone e determinou a inclusão de seu nome em uma grande placa de ouro ao lado de outros grandes exploradores. Em 1914, com a Comissão Rondon, construiu 372 quilômetros de linhas e mais 5 estações telegráficas. Pimenta Bueno, Presidente Hermes, Presidente Pena, depois Vila de Rondônia e atual Ji-Paraná, Jaru e Ariquemes, a área do atual estado de Rondônia. Em 1º de janeiro de 1915, concluiu sua missão com a inauguração da Estação Telegráfica de Santo Antônio do Madeira. Em 1919 a 1924, foi diretor de engenharia do Exército. Entre 1927 e 1930, inspecionou toda a fronteira brasileira, desde a Guiânia até a Argentina. Após a Revolução de 1930, Getúlio Vargas, o novo presidente, hostilizou Rondon, que, para evitar perseguições ao Serviço de Proteção aos Índios, deixou sua direção. Em 1938, Rondon promoveu a paz entre a Colômbia e o Peru, que disputavam o território de Letícia. No ano seguinte, foi nomeado presidente do Conselho Nacional de Proteção ao Índio. Em 1952, Rondon propôs a fundação do Parque Indígena do Xingu. E o ano seguinte inaugurou o Museu Nacional do Índio. Em 1957, foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz pelo Explorers Club de Nova York. O dia 5 de maio é a data em que se comemora o Dia das Comunicações no Brasil. Marechal Rondon entra para a história como pacificador e patrono das comunicações. É uma vergonha que as pessoas não valorizem isso. Eu vejo esses outros militares todos, né, tão honrados, tão corretos. Eu ainda não vi. Eles não, é lógico, tem que, tanto que seja do Exército, como seja da Aeronáutica, mas que fez a ponte Rio-Niterói, que faz estradas belíssimas, militares do Exército, mas vive cercado de São Cifrão, de pessoas que só pensam no diabo do dinheiro. Eles vão e deixam a coisa. Porque a rainha da Inglaterra, quando esteve no Brasil, ela deixou um faqueiro de ouro. Sabe? Eu devo ter essa foto desse saqueiro em algum lugar. E qual foi a importância do Rondon dentro desse movimento indígena, na criação da Casa do Índio? Nossa, a Casa do Índio foi o seguinte, foi um projeto que era dele, né? Projeto dele. Ele ganhou um terreno na Gávea. Quem me passou tudo isso foi Marechal Jaguaribe de Matos, que inclusive foi o relator do livro que Rondon merecia o Prêmio Nobel da Paz. E ele era chefe de gabinete do Marechal Rondon. E como eu queria fazer alguma coisa, um funcionário antigo do museu me vendo falar com o presidente da FUNAI, disse: Dona Cariri, por que a senhora não vai lá no Museu do Índio, que as fotos que tem dele colocando a pedra fundamental, tendo um terreno já é um bom começo. Sim. Aí o que eu fiz? Fui lá no museu. Naquela época já era uma diretora, sabe, cheia de exigências. E como é que foi? Conseguiu esse material? Não consegui. Aqui não tem nada de Rondon. Eu digo, como não tem nada de Rondon? Não tem, você quer fazer isso aqui uma casa de deficiente físico, né? E por que essa fixação no caso do Rondon? O que Rondon representa para a senhora? Ele é o amor da minha vida, um homem assim, fantástico, generoso. Já pensou você ser flechado e pedir que ninguém reagisse contra os índios? Só você correr perigo? Ele não admitia isso? Sabe? Ele estava a um nível debaixo dos pés de Deus. Sabe? Eu acho ele uma coisa... Eu tenho um retrato dele aqui em tudo quanto é lugar. E a senhora chegou a conhecer o Marechal Rondon? Eu cheguei, mas já no fim... Mas como é que foi essa relação de conhecê-lo? Já no fim do fim. Ele já não sabia mais nada. Entendeu? Teve inclusive uma reunião
com outro inspetor indígena, e com esse que me falou que eu fosse procurar o Marechal... Não, aí eu fui para o museu. Como a diretora lá, Marília Duarte Nunes era o nome dela, ela disse que não tinha nada de Rondon, eu estranho isso, voltei cabisbaixa, né? Aí o João Américo disse para mim, ô Cariri, não fica triste não. Você vai procurar Marechal Jaguaribe de Matos na casa de Deodoro, que é naquela rua dos Souza Aguiar. Isso no Campo de Santana. Estavam de se reunir ali. É, no Campo de Santana. Aí eu fui, conversei com ele ficou muito entusiasmado, me deu uma fotografia, me deu um livro que o Rondon merecia o Prêmio Nobel da Paz, com a colocação da pedra fundamental. Aí ele disse, eu vou te ajudar isso aí, vou te ajudar. Aí me deu o número da área que tinha sido reservada, e a senhora vai no 6º andar no Ministério da Fazenda. Cheguei lá, que decepção. Esperaram o velho morrer e... Não vou falar o nome dela não, porque essa velha... Isso não importa. Não O que importa é o fato histórico. Ela ficou no lugar dele como presidente do Conselho Nacional de Proteção Índia. No lugar do Marechal Rondon. É. E ela quer saber de índio. Quase ninguém quer saber de índio. É, mas esse legado ele deixou. As pessoas querem os holofotes, né? Sim, mas esse legado ele deixou, porque ele teve uma grande ideia de deixar esse legado que é na casa do índio. Pois é, não aí... Independente de ser construído ou não. Mas ele nem sabia, porque ele ia construir a dele. Agora, eu se encontrar um arqueólogo bom, que gosta de procurar o que não perdeu, eu quero saber onde está a malinha de lá, ele colocou essa pedra fundamental, sumiu. Porque ele teve o terreno na Gávea, a esquina de Major Rubens Vaz com a Avenida Jardim Botânico. Aí o funcionário vem me mostrar, a senhora me perdoe, mas esse terreno não pertence mais ao Conselho Nacional de Proteção Índia. Foi doado, foi devolvido, me mostrou o ofício, aí foi doado com termo lavrado para o Supremo Tribunal Eleitoral. Que deve estar lá até hoje. Ah, estão lá, com certeza. Quer dizer, esse terreno pertenceu ao Marechal Rondon. Ao Marechal Rondon. Onde ele colocou a pedra fundamental da primeira casa do índio do Brasil. Isso seria feito. Mas aí quando eu sonhava, mas eu não sabia disso, eu vim saber depois. Sim. Não sabia, foi aí que eu vim saber que existia isso. Sabe? Já tinha essa história. Então, às vezes você vê aí, que Cariri é fundadora da primeira casa do índio. Sou sim. Mas para materializar o projeto do seu criador.